ordinária da 15ª Legislatura da Câmara Municipal de Mairinque. Peço à senhora secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Robertinho Erck. Presente. Vereador Rodrigo do Vitória. Presente. Vereador Eliane Leão. Presente. Vereador André Terraplanagem. Presente. Vereador Túlio Camargo. Presente. Vereador Edi Carlos da Padaria. Presente. Vereador Biula. Presente. Vereador Jackson. Presente. Vereador Paulo Marrom. Presente. Vereadora Rose do Cris. Presente. Vereador Abner Segura. Presente. Vereador Bruno Tan. Presente. Vereadora Emily Dalgo. Presente. Peço à senhora secretária que faça a leitura da moção de pesar. Gabinete do Vereador Robertinho Erck. Moção número 55/2023. Senhor Presidente, com grande tristeza e consternação, soubemos do falecimento do senhor Wilson do Carmo Ribeiro, ocorrido ontem, dia 28 de agosto, na cidade de Sorocaba. Wilson do Carmo Ribeiro era aposentado da CBA, Companhia Brasileira de Alumínio, compondo aquele seleto grupo de profissionais que alcançou a companhia a uma das maiores e mais importantes empresas produtoras de alumínio do Brasil e da América Latina. Foi também professor. Era casada com a senhora Claudineide Marra Ribeiro, com quem teve 4 filhos: Eliane, Wilson Cláudio, Flávia e Arthur. Convertido ao presbiterianismo desde a infância, integrou a Igreja Presbiteriana de Alumínio. Integrou e coordenou a Igreja Presbiteriana de Mairinque, desde sua fundação. E, nos últimos anos, era frequentador da Igreja Presbiteriana Rocha Eterna, em Sorocaba, cidade em que residia. Foi suplente de vereador na 5ª Legislatura do município, 1977 a 1982. E foi vereador na 7ª Legislatura, em 1989 e 1992. Ocupou cargos na mesa diretora e compôs diversas comissões, permanentes e temporárias, sempre dedicando-se ao interesse coletivo. Por onde passou, notabilizou-se pelo empenho e decisão. Foi um profissional e pai de família exemplar, e que deixa um legado de admiração e respeito. Que Deus o acolha em seus braços para o descanso merecido. Diante do exposto, apresento a presente moção de pesar pela morte de Wilson do Carmo Ribeiro, para consignar o pesar da Câmara Municipal de Mairinque por sua partida. Requeiro ainda a observância de 1 minuto de silêncio durante a sessão da Câmara, e que seja encaminhada a cópia desta à família enlutada. Gabinete do Vereador Robertinho Erck. Peço 1 minuto de silêncio. Quero agradecer a presença do senhor João, o qual me solidarizo com o falecimento do amigo em comum, o senhor Wilson. Obrigado pela lembrança dele e estamos todos tristes com o passamento do amigo. Questão de ordem, vereador? Não, se me permite, eu só gostaria de ressaltar que conheci bastante o professor Wilson, era uma pessoa extremamente querida, tive o prazer de ser vereador com ele, ele era uma presbítero da presbiteriana, a família dele também é muito querida, depois eles mudaram, mas também quero ressaltar aqui os meus sentimentos, minhas condolências a toda a família pelo infausto falecimento do professor Wilson. Muito obrigado e parabéns pela moção. Obrigado.
A seguir, passaremos à discussão e votação da ata 92ª sessão ordinária. Está aberta a discussão. Não havendo ninguém para discutir, passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovada a 92ª sessão, ata da 92ª sessão ordinária. Passo agora à votação da 83ª sessão extraordinária. Está aberta a discussão. Não havendo ninguém para discutir, passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovada a 83ª sessão extraordinária. Peço à senhora secretária que faça a leitura dos projetos de lei do Executivo. Projeto de lei número 61/2023. Autor, prefeito. Assunto, dispõe sobre autorização para alterações dos anexos do PPA, Plano Plurianual, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Abertura de Crédito Adicional Especial. Projeto de lei número 62/2023. Autor, prefeito. Assunto, autoriza a alienação de imóveis municipais que especifica e de outras providências. Peço à senhora secretária que faça a leitura das respostas dos requerimentos. Ofício 01-111-362/2023. Assunto, requerimento número 105/2023. Vereador Robertinho Ierck. Informações sobre a estação de tratamento de esgoto no bairro Monjolinho. Ofício 01-111-363/2023. Assunto, requerimento número 107/2023. Vereadora Emily Dalgo. Informações sobre a situação financeira do município de Mairinque. Ofício 01-111-364/2023. Assunto, requerimento número 108/2023. Vereador Rodrigo do Vitória. Informações sobre os recursos orçamentais disponibilizados à Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Ofício 01-111-365/2023. Assunto, requerimento número 109/2023. Vereador Edicardos da Padaria. Informações sobre alterações nos horários de ônibus. Ofício 01-111-366/2023. Assunto, requerimento número 110/2023. Vereador Edicardos da Padaria. Informações sobre as providências tomadas no processo da empresa Bioservice Embalagem. Ofício 01-111-367/2023. Assunto, requerimento número 112/2023. Vereadora Rose do Cris. Informações sobre a tomada de preço de número 06/2023. Rua José Antônio Bernardes Segura. Ofício 01-111-368/2023. Assunto, requerimento número 113/2023. Vereador Abner Segura. Informações sobre a execução de reparos nas ruas por parte da empresa Saniágua. Ofício 01-111-369/2023. Assunto, requerimento número 114/2023. Vereador Abner Segura. Solicita cópia da planta de loteamento 7 Casas. Peço à senhora secretária que faça a leitura dos projetos de lei do Legislativo. Projeto de lei número 53/2023L. Autor, vereador Edicardos da Padaria. Assunto, denomina via pública que especifica João Cooper. Peço à senhora secretária que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 149/2023. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, é perceptível o aumento da população de rua, inclusive em nosso município, e o poder público tem a obrigação de criar mecanismo de atendimento e acolhimento dessa população. Inclusive, a Prefeitura acabou de criar um albergue na Vila Sorocabana. Diante do exposto, é que requer ao plenário, nos termos do artigo 224 do inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Executivo para que esse nos informe o seguinte. 1. A Prefeitura sabe qual a população de rua existe em Mairinque? 2. Se sim,
Qual é o número de pessoas que vivem nas ruas em nosso município? Relacionar detalhadamente a quantidade, separando por faixa etária, sexo, etc. 3. Se a Prefeitura não tem esse levantamento, o fará. Quando? 4. Como funciona o citado albergue? Relatar todos os procedimentos respeitados para acolher o morador de rua. 5. Quais os outros projetos do setor direcionados para o acolhimento da população de rua de nosso município? Relatar detalhadamente cada projeto. 6. Qual os resultados obtidos com esses projetos e com o albergue? Apresentar relatórios detalhados. 7. Se não existem tais projetos, justificar. Gabinete do Vereador Edi Carlos da Padaria. Está aberta a discussão para quem queira discordar do requerimento 149/2023. Não havendo ninguém para discutir, passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 149. Requerimento número 150/2023. Senhor presidente, senhores vereadores, a Prefeitura Municipal promoveu alterações significativas nos horários dos coletivos no corrente mês, o que causou insatisfação geral por parte dos usuários. Preocupada em debater o tema e encontrar alternativas, a vereadora Emily Hidalgo requereu a realização de uma audiência pública com a secretária de Planejamento e a empresa concessionária, o que foi indeferido pelo chefe do Executivo, sem qualquer justificativa quanto à motivação dessa decisão. Cópia em anexo. O vereador André Terraplanage, presidente da Comissão de Orçamentos e Finanças, também comentou em suas redes sociais sobre a necessidade da realização da reunião entre a secretária de Planejamento e a concessionária Jundiá, sem que nada mais tenha sido dito a respeito, o que nos leva a supor que a reunião não aconteceu. Ou, se aconteceu, não se deu publicidade do encontro e do seu resultado. E, dessa maneira, ficamos em dúvida se a preocupação esteve comprometida com a resolução do problema, ou se foi apenas uma manobra politiqueira, por acalmar e abafar o movimento popular que, com razão, criticou tais mudanças e pedia o restabelecimento dos horários. Exposto isto, é que requer ao plenário, nos termos do artigo 224 do inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Executivo para que ele informe o seguinte. 1. Quais os motivos levaram a alterações nos horários dos coletivos da empresa de transporte coletivo? 2. A empresa reconsiderou as alterações promovidas e reestabeleceu o horário como era anteriormente? Favor detalhar. 3. Por que foi indeferido o pedido para a realização de audiência formulada pela vereadora Emily Hidalgo? Favor esclarecer. Gabinete do Vereador Edi Carlos da Padaria. Em discussão para quem queira discordar do requerimento 150/2023. Não havendo ninguém para discutir, passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 150/2023. Requerimento número 151/2023. Senhor presidente, senhores vereadores, em março deste ano, a Câmara Municipal aprovou o projeto de lei complementar número 04/2023 e que ensejou na promulgação da lei complementar de número 7/2023, em 15 de março, dispondo sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal. A norma respeitou a decisão judicial que declarou ilegal e inconstitucional a estrutura administrativa anterior e, com a vacância, a vida. Por isso, diversos meses, o Executivo se valeu do argumento de que a Prefeitura estava sem quadro de pessoal técnico para atender as demandas dos serviços públicos. Transcorrido diversos meses de aprovação de referida lei, sabemos que a Prefeitura preenche diversos cargos técnicos, sem, contudo, informar a contratação na aba de transparência do site da Prefeitura. Exposto isso, é que requer ao plenário, nos termos do artigo 224 do inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Executivo para que ele informe o seguinte. 1. Desde a promulgação da Lei Complementar de número 7/2023, quantas nomeações foram feitas? Favor relacionar nome de contratados, endereço domiciliar, função a ser exercida, salário mensal, jornada de trabalho cumprida e local físico em que cumpre expediente. 2.
Por favor, justificar por que a movimentação no quadro de pessoa não tem sido diária, pois as nomeações e demissões levam semanas até serem publicadas no site. Gabinete do vereador Edicardo Zapadaria. Em discussão para quem queira discordar do requerimento 151/2023. Não havendo ninguém para discutir, passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 151/2023. Requerimento número 152/2023. Senhor presidente, senhores vereadores, na 92ª sessão ordinária, realizada em 28 de agosto último, apresentamos o requerimento de número 137/2023, e que foi aprovado pela edilidade. Em referido requerimento, questionamos a qualidade dos serviços prestados pela equipe de serviço no CAPES, Centro de Atendimento Psicossocial, em razão de reclamação de usuários do serviço. O cidadão Zaqueu Boletti, mencionado no requerimento, por ter comemorado seu aniversário no ambiente de trabalho, compareceu a esta casa no dia da sessão e, durante o intervalo, destratou e proferiu ameaça a este vereador, o que já foi objeto de lavratura de boletim de ocorrência respectivo. Exaltado, disse na ocasião que é empregado da empresa terceirizada, Resolve e Facilita, e que, por isso, não é servidor da prefeitura. Não compreendeu o cidadão que esse vereador não tem qualquer interesse em perseguir ou desmoralizar sua pessoa, ou quem quer que seja, apenas se está desempenhando a função de fiscalizador determinado pela Constituição Federal, Lei Orgânica, Município e do Regimento Interno. Exposto isso, é que requer ao plenário, nos termos do artigo 224 do inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Executivo para que ele informe o seguinte. 1. A Prefeitura Municipal possui contrato com a empresa de nome Resolve e Facilita? 2. Se sim, quando foi firmado tal contrato? Qual o objeto, valor mensal e prazo de vigência? 3. Zaqueu Boletti é funcionário desta empresa? Qual função? Qual foi admitido? 4. No exercício de suas atribuições, o senhor Zaqueu tem acesso livre às dependências do CAPES? 5. Está correto, pelo aspecto administrativo, aquele cidadão comemorar seu aniversário dentro das dependências do CAPES? 6. Tendo em vista a postura desse cidadão em vir na Câmara atacar e ameaçar esse vereador, a Prefeitura tomará providências a respeito junto à empresa contratada? Se sim, qual? 7. Se negativo 6, por quê? Gabinete do vereador Edicardo Zapadaria. Em discussão para quem queira discordar do requerimento 152/2023. Não havendo ninguém para discutir, passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 152/2023. Requerimento número 153/2023. Senhor presidente, senhores vereadores, nos autos do processo de número 800.368/335/04, um apontador das contas da Prefeitura Municipal de Mairinque, relativas ao exercício de 2004, cópias em anexo, foi considerada ilegal as despesas realizadas através de conta adiantamento no valor de 24 milhões. Interpostos todos os meios recursais legais e decisão transmitiam em julgado naquele corte, em março deste ano, confirmado a irregularidade daquelas despesas e condenando-se ao ordenador de despesas, Antônio Alexandre Gemente, prefeito à época, e devolução dos valores devidamente corrigidos. Sabe-se que a municipalidade alega carência de recursos para realizar investimentos em serviços públicos. Inclusive, sobre tal argumento, a administração atual pretende a realização de empréstimo para a realização de investimento em obras públicas. Nesse contexto, o atual mandatário, Antônio Alexandre Gemente, irá cooperar com o interesse público se pagar o valor que foi condenado pelo corte de contas recolhido no valor de 24 mil, e que deveria ser corrigido e alcançado o valor expressivo a serem investigados em obras públicas. Assim sendo considerado que a decisão da condenação ao pagamento da devolução no valor de 24 mil se deu em março deste ano, de 2023. É que requer ao plenário, nos termos do artigo 224 do inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Executivo para que este nos informe o seguinte. 1. A Prefeitura Municipal foi notificada dessa decisão e em que data?
2. A Prefeitura Municipal já acionou o ordenador das despesas, Antônio Alexandre Gemente, a pagar o valor que foi condenado? Se negativo, por quê? Se sim para 2, em que data? 4. Caso o valor não tenha sido recolhido no prazo determinado, será tomada alguma providência a respeito? Que providência? E em que prazo? Gabinete do Vereador Edi Carlos da Padaria. Em discussão, para quem queira discordar, do requerimento 153/2023. Questão de ordem, com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Bruno Tan. Gostaria de manifestar que eu sou contrário ao requerimento. Gostaria de esclarecer ao nobre vereador Edi Carlos que ele devia colocar aqui, alterar o requerimento, só uma sugestão, alterar o requerimento, colocar a devolução de R$30.000 aos cofres públicos de 1992, que a dívida também se trata ao Antônio Alexandre Gemente, e outra dívida de R$1 milhão, que ele também foi condenado de gestões passadas, que ele tem que devolver aos cofres públicos e foi condenado agora. Então, você pode alterar o requerimento e questionar também. É R$1 milhão, mais R$30.000 e mais esses R$24.000 que o atual prefeito Antônio Alexandre Gemente tem que devolver para os cofres públicos por falta de gestão e incapacidade de conduzir uma cidade. Muito obrigado, presidente. Encerro aqui minhas palavras. Continua em discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Edi Carlos da Padaria. Eu fiz esse requerimento por conta da mudança de horário nos ônibus, onde prejudicou muita gente. Uma das respostas de requerimento é que falaram que vão economizar R$200.000 mensal. Puxa, mas é tão pouco para prejudicar uma população inteira. Sendo-se que se o prefeito devolvesse esse quase R$1 milhão que foi condenado em devolver, já é para ter devolvido, se ele devolver, não precisa economizar, só pegar esse dinheiro dele e pagar aos ônibus. E não prejudicar a população, é simples. Fácil de resolver e simples de fazer. O senhor me concede E a aí, parte? a resposta do requerimento, vereadora, que é para até o final de ano economizar num contrato, sendo que o contrato vai até março. O que é que eles vão fazer da vida? Será que em março eles vão querer resolver o problema de vez da cidade? Esperamos que sim, né? Esperamos que chegue em março, eles não fiquem com jogo de empurra e renovar de novo o contrato, se é isso que está errado, né? Vamos ver se eles vão querer continuar fazendo errado. Então, se ele devolver isso, já vai resolver, já pode voltar aos horários do ônibus normal, pagar os R$200.000 a mais. Uma parte, vereador Bruno. Parabéns pela tua fala. E só salientar aqui que a fala do prefeito e de seu secretariado é de que eles vêm economizando na limpeza, na educação, no tapa-buraco, na empresa de roçada e no transporte. Porém, a gente vê que eles vêm falando de economia, mas não vêm tendo trabalho. Então, se tem economia, sinal que sobra o dinheiro. Se está sobrando dinheiro pela economia, por que não está sendo pago? Então, a gente temos que encaminhar essas informações deles para o Ministério Público para apurar como está sobrando dinheiro agora com as economias e não está sendo pago. Então, esse dinheiro está sendo usado ou está indo para algum lugar. E que eles esclareçam para nós, vereadores, que essa é a nossa função de fiscalizador, esclareça ao Ministério Público e também para a população que depende do serviço público. Muito obrigado, presidente. Eu quero pedir aos funcionários concursados que respondem esse requerimento, não sei se é eles, eu acredito que não, né, porque antes não respondia, não tinha, que era os funcionários concursados, né, agora é comissionado, são eles que responder mais direito, que só coloca prejudicado, é cada umas respostas que não dá para acreditar no que vem nesses requerimentos. É só, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 153/2023, para quem queira discordar. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Abner Segura. Conforme o meu colega Bruno Dutan discordou,
Eu acho que o esclarecimento, vereador, e a fiscalização é nossa. E como nós temos a comissão de finanças no nosso, temos aí comissão de finanças da Câmara Municipal, poderia a comissão fazer esse levantamento e a gente chegar e entregar pronto no Ministério Público. Porque o Ministério Público, você tem que chegar e entregar o documento com todas as informações. Então, vamos aprovar esse requerimento, que seja votação nominal, senhor presidente, e fazer uma reunião com a comissão para poder realmente eles fazerem um relatório sobre essa dívida do nosso administrador. Senhor vereador, só conseguir esclarecer para mim quem são os membros da comissão? Olha, E finanças? eu não me recordo. O senhor tem a planilha para nos passar? Presente. Assim que possível. Obrigado. Continua com a palavra, Está. vereador Abner Não, Segura. seria apenas isso, senhor presidente. Quem é da comissão? Continua em discussão, requerimento 153/2023. Não vendo mais ninguém para discutir, passo agora à votação. Peço à senhora secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Rodrigo do Vitória. Aprovo. Vereador Eliane Leão, aprovo. Vereador André Terraplanagem. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Ed Carlos da Padaria. Aprovo. Vereador Biula. Aprovo. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Aprovo. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereador Bruno Tan. Aprovo. Vereadora Emily Down. Aprovo. O requerimento está aprovado por 12-0. A resposta do vereador Bruno Tan. Formam a comissão de orçamento e finanças, vereador André Terraplanagem, vereador Biula, vereadora Emily Dalgo. Peço à senhora secretária que faça a leitura das moções. Moção número 53/2023. Senhor presidente, a Polícia Civil de Mairinque concluiu que o roubo de 2 cargas de 87 toneladas de feijão na rodovia Castelo Branco, em dezembro do ano passado, foi, na verdade, um desvio de mercadoria, a conclusão do caso que foi apresentada na manhã de sexta-feira, dia 18 de agosto, durante a coletiva de imprensa em Sorocaba. Segundo a Polícia Civil, no mês do crime, 2 motoristas de caminhão relataram à delegacia de Cotia o roubo das cargas. No entanto, contradições no depoimento e leituras de placas registradas pelo sistema de monitoramento da estrada transformaram as vítimas em suspeitas. Além dos motoristas, um terceiro suspeito e sua esposa usavam uma empresa para transportar os grãos roubados, vender as mercadorias e pagar salários aos caminhoneiros envolvidos no que a polícia classificou como estrutura criminosa. A partir disso, policiais civis de Mairinque passaram a suspeitar de motorista que teriam comunicado falsamente o crime para encobrir o roubo das cargas, daquelas que transportaram. Durante as buscas em Itabirá e Rancharia, documentos que corroboram com os suspeitos foram encontrados, juntamente com 3 veículos e 2 armas de fogo de uso permitido. Além disso, um indivíduo procurado por homicídio no estado do Mato Grosso, que foi detido. O delegado de Polícia Civil de Mairinque, Dr. Expedito Alves da Silva Júnior, conduziu os trabalhos ao lado de sua valiosa equipe, onde prontamente, após ações de inteligência e estratégia, a verdade veio. E o caso foi elucionado e, com isso, a Polícia Civil ganhou destaque na mídia regional, onde faz jus receber essa moção de aplauso. Se aprovada a presente, requer o envio da cópia dela ao delegado Dr. Expedito,
bem como o delegado Dr. José Humberto Urban Filho, da seccional de Sorocaba, com os protestos da nossa estima e admiração. Gabinete do vereador Paulo Marrom. Em discussão, moção 53/2023. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Paulo Marrom. Presidente, eu fiz essa moção Peço valorizando... a suspensão do trabalho por 10 minutos. Gostaria uma conversa com todos os vereadores. A sessão está suspensa por 10 minutos. Vereador Robertinho Erck. Presente. Vereador Rodrigo do Vitória. Presente. Vereador Eliane Leão, presente. Vereador André Terraplanagem. Túlio da Terraplanagem. Vereador Túlio Camargo. Presente. Vereador Ed Carlos da Padaria. Presente. Vereador Biula. Presente. Vereador Jackson. Presente. Vereador Paulo Marrom. Presente. Vereadora Rose do Cris. Presente. Vereador Abner Segura. Presente. Vereador Bruno Tan. Presente. Vereadora Emily Dalgo. Presente. Vereador André Terraplanagem. Presente. Conversamos e notamos um erro de digitação e fica a critério do autor a decisão pelo adiamento. Como tem um erro de redação que você notou, o vereador Abner notou ali, eu queria pedir o adiamento por 2 sessões. Precisa pôr em votação? Não, o autor pedindo, não. Como é pedido do autor, está adiada por 2 sessões. 2 sessões. Continua a secretária a leitura das moções. Moção número 54/2023. Senhor presidente, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, uma campanha anual desenvolvida em 21 a 28 de agosto pela Federação Nacional das APAES, desde 1963. Foi introduzida no calendário nacional pela Lei de número 13.585/2017. A campanha permeia os trabalhos desenvolvidos pela instituição ao longo de todo o ano, como instrumento de defesa e garantia de direitos e mobilização social. O objetivo é divulgar conhecimento sobre as condições sociais das pessoas em situação de deficiência intelectual e múltipla, com meio de transformação da realidade, superando as barreiras que os impedem de participar coletivamente em igualdade de condições com as demais pessoas. A cada ano é definido um tema que busca conscientizar a sociedade acerca de determinadas necessidades para a inclusão plena, autonomia, protagonismo e independência. Tem sido conceitos recorrentes e a campanha tem sido uma ferramenta para a promoção de uma atitude de eminência para a pessoa com situação de deficiência intelectual e múltipla em diversos campos da vida. A APAE de Mairinque, por todo o trabalho realizado em prol das pessoas com deficiência na cidade, merece nosso apoio e constante aplauso, pois com carinho e amor muda a vida dos atendidos e de suas famílias. Neste ano, a entidade celebrou com muito entusiasmo a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, inclusive com uma emocionante caminhada na manhã da segunda-feira, dia 21 de agosto. Diante da tamanha importância deste evento, faz jus esta merecida moção de aplauso à APAE de Mairinque, pela celebração da semana em questão. Se aprovada a presente, requeira o envio da cópia dela à direção da APAE de Mairinque, com os protestos de nossa estima e admiração. Gabinete do vereador Paulo Marrom. Em discussão, moção 54/2023. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Paulo Marrom. Eu fiz a moção para a PAI, também eu sou o vereador, o autor do dia da PAI Mairinque. E uma sessão honrada, tá, que está sendo conduzida ali pelo nosso presidente da PAI, doutor Elvio, Luiz Aurélia, Rosalva, e todos da PAI. Quero mandar um forte abraço para todos eles pelo magnífico trabalho que ele presta para essas crianças especiais. E eu gostaria de pedir para todos que aprovasse essa moção merecida, essa grande entidade, a PAI, que merece todo o nosso respeito e nosso carinho. Concluo aqui a minha fala. Deus abençoe a todos. Continua a discussão, moção 54/2023. Não havendo ninguém para discutir, passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovada a moção 54/2023. A indicação 383,
será devidamente encaminhada a seu destinatário.